Muito bem, são 18h35, vamos dar início ao webinar sobre sustentabilidade, ESG e sustentabilidade, a nova visão sobre a ação de reporte. No fundo, aquilo que se pretende hoje é, de certa forma, dar continuidade ao webinar que efetuamos a semana passada sobre este tema, se bem se recordam. E hoje vamos, de certa forma, ter aqui algumas informações complementares, complementar o webinar que tivemos na semana passada. Por um lado, falar de alguns aspectos muito relevantes do ponto de vista do reporte de sustentabilidade. Começando pela componente estratégica, portanto, o reporte de sustentabilidade deve refletir a estratégia da empresa, a abordagem que as pequenas e médias empresas devem ter ao ESG, que tipo de abordagem devem ter, que tipo de ferramentas e exercícios e exemplos que podem ser utilizados pelas empresas. A ideia neste webinar é, de certa forma, passar como é que nós podemos operacionalizar a estratégia da empresa e transmiti-la num relatório de sustentabilidade. Para o efeito, vamos ter connosco Inês dos Santos Costa, que é especialista em sustentabilidade e economia circular, foi investigadora do Instituto Superior Técnico nestas áreas, incluindo no setor do calçado, é doutorada em Engenharia do Ambiente, mestre em Políticas de Inovação, foi consultora na área da economia circular e também adjunta do Ministro do Ambiente para esta área. E, recentemente, regressou à consultoria, onde é diretora para a área da sustentabilidade e clima. Portanto, estamos bem acompanhados para dar início a este webinar. A palavra é da Inês dos Santos Costa. Obrigado. Muito obrigada, Rui. E muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui presente e de novo, entre um setor que me é muito querido, que esteve comigo na elaboração do meu mestrado, que foi precisamente a estratégia de sustentabilidade na indústria do calçado, na indústrias tradicionais, e portanto é para mim um gosto estar aqui convosco e poder partilhar um bocadinho o que tem vindo a ser a minha experiência e o conhecimento em matéria de ESG e sustentabilidade, e eu vou partilhar desde já, o meu ecrã. Eu peço só que o Rui me diga se está tudo ok, se estão a ver. Está tudo ok e aproveitava esta confirmação para comunicar aos participantes que têm a caixa de perguntas e que podem utilizar a caixa de questões, e porque no final teremos o período de debate, e as questões que forem levantando ao longo do tempo serão no final colocadas à Inês Santos Costa para esclarecer o mais possível as questões que forem, entretanto, colocadas. Muito bem. Obrigado. Então, vamos começar, e o que eu quero vos começar com um desafio que vos vai, talvez, levar-vos a pensar, afinal, o que é que modela as minhas decisões em termos de sustentabilidade dentro de uma empresa e aquilo que nós consideramos prioritário para executar essa tarefa de manter uma gestão sustentável numa empresa como seja no setor do calçado, embora esta abordagem possa ser aplicada a qualquer outra empresa. E, portanto, aquilo que eu vos vou começar a falar é dos ciclistas. E, de facto, o ciclista, se pensarem bem, é um desastre para a economia de um país. Porquê é que ele é um desastre para a economia de um país? Porque ele não compra carro, porque ele não pede dinheiro emprestado, porque ele não paga seguro, não compra combustível, não precisa de uma estrada grande para poder circular. São pessoas saudáveis e, portanto, não compram tantos medicamentos, não vão a tantos hospitais e médicos e, portanto, em suma, não estão a contribuir efetivamente para a riqueza de um país. Mas cada loja de fast food cria, para além de empregos diretos, 10 cardiologistas, 10 dentistas, 10 nutricionistas, 10 psicólogos e, portanto, quem quer avançar numa estratégia de rentabilidade e de crescimento numa economia, então deve, com certeza, pensar que a melhor opção para contribuir para a sua economia é ir jantar fora, mas ir de carro e preferir fast food. Porque isso é que dá empregos, isso é que gera riqueza. E, portanto, isto pode-vos parecer, é uma história inventada, aviso-vos já, mas isto pode parecer paradigmático e até
humorístico, por assim dizer, mas o racional que está aqui exemplificado nesta história, muitas vezes, ou por demasiadas vezes, é o racional que está por detrás de muitas das decisões de estratégia de negócio. O mesmo fio condutor, a mesma filosofia, em que nós ignoramos determinados fatores ou benefícios que nós não contabilizamos nos nossos processos de decisão, benefícios ou prejuízos, que nós não contabilizamos nos nossos processos de decisão e que nos levam muitas vezes a tomar ações que, no longo prazo, podem se revelar contraproducentes à sustentabilidade do meu negócio. É assim o caso nesta pequena história, é assim o caso em muitas outras situações, e há várias relatadas na literatura científica sobre este assunto em particular, que demonstram precisamente essa relação. E, portanto, é este o modo de partida para vos explicar um bocadinho porque é que a visão sobre a sustentabilidade e o ESG e o papel que as empresas podem ter nesse contexto é, de facto, relevante e significativo. Portanto, eu agora, ao longo desta hora, vou-vos passar por três partes. A primeira é para vos falar precisamente da visão e o que é que vos deve orientar ou aquilo que vos deve motivar para levarem a cabo um processo de adaptação e possivelmente até de transformação de vossas empresas no contexto do modelo de negócio, da vossa missão, dos vossos objetivos, alavancado por um contexto de sustentabilidade, como é, por exemplo, os vários regulamentos de que vocês puderam já ouvir falar em webinars passados. Depois vou-vos falar de algo mais concreto, ou seja, como é que nós construímos este roadmap de transformação, nomeadamente num contexto ESG, que eu já vos vou explicar daqui a pouco as diferenças entre ESG e sustentabilidade, e como é que se comportam as PMEs face às grandes empresas e que lições umas e outras podem aprender desta execução para implementarem no seu dia-a-dia, no vosso processo de reposicionamento estratégico e de posicionamento de negócio. E depois vamos ter um espaço, como o Rui disse, para perguntas e respostas. Portanto, começando pela visão. As questões relacionadas à sustentabilidade, embora muitas pessoas colem o fator ambiente com a questão da sustentabilidade, na verdade têm um fundo muito mais prioritário para as empresas e tem a ver com o risco a que as empresas estão expostas. Nós sabemos hoje que há riscos ambientais gigantes, muitos deles relacionados com o facto de nós já termos ultrapassado uma série de limites de segurança, por assim dizer, de determinados fatores ambientais. Os gases de efeito de estufa é um deles, por exemplo, mas existem outros. Vocês têm ouvido nas notícias o que se passa relativamente à escassez de água, a questão da perda de biodiversidade, que tem impactos, por exemplo, nas culturas e no setor agrícola, questões relacionadas com a acidificação dos oceanos, que vai conduzir a perdas substanciais no setor das pescas, por exemplo. Todos estes limites, de facto, estão, de certa forma, comprometidos, ou seja, passou-se o limiar de segurança associado a essas condições, mas também existem outros fatores de risco ligados à questão de sustentabilidade. E daí nós falamos muitas vezes do E, do S e do G. E cada vez mais existe uma interligação entre estes fatores. Quando nós falamos de limites ambientais comprometidos, também estamos a falar de situações sociais, contexto de pobreza, desigualdades económicas, portanto, afunilamento da distribuição em áreas, em setores económicos mais privilegiados, as questões da banca e financeiras. Portanto, isto tudo leva à criação de riscos para o negócio, que são relatados, por exemplo, por organizações como o Fórum Económico Mundial, que este ano, agora em janeiro, revelou quais são os 10 riscos prioritários para a economia como um todo, a curto prazo e a médio prazo,
mas a verdade é que estes, quer os de curto prazo, mais centrados nas tecnologias, como o AI, ou nas questões sociais, como seja o caso das guerras, que nós temos estado a assistir, existe uma ligação entre todos estes domínios, ok? Eles estão dependentes uns dos outros, não são vistos de forma, ou não devem ser vistos de forma isolada. E isto leva a que, por sua vez, entidades como os reguladores, neste caso, por exemplo, a Comissão Europeia, mas não só, também os próprios consumidores, a própria sociedade civil, até mesmo os trabalhadores, os investidores, comecem a ter atenção a este tipo de impactos, destes impactos tripartidos, e como é que as empresas agem mediante este contexto para depois aferir a bancabilidade, digamos assim, ou a credibilidade de determinada empresa em determinado setor. E isto tem-se assistido de modo transversal em todos os setores económicos. Se nós ignorarmos estes riscos, nós vamos pagar uma fatura muito pesada. E não é daqui a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos. Nós já estamos a pagar neste momento. Sobre outras formas, o caso do risco, eu já falei aqui do risco da água, também um caso muito recente que vos pode dar esse exemplo foi o caso da paragem da Auto Europa devido a uma empresa ter fechado por causa de uma cheia que perturbou a cadeia de produção de determinadas peças. Portanto, existem aqui efeitos relacionados que nós hoje já estamos a sentir. E os economistas, nomeadamente a Direção-Geral de Assuntos Económicos Europeia, já realizou algumas modelações que permitem perceber que países como, por exemplo, os países da Europa do Sul, onde Portugal está inserido, devido à sua posição geográfica, estão particularmente sujeitos a perdas substanciais relacionadas com estes riscos, ok? Um aumento acima dos 3 graus, por exemplo, causa uma perda de PIB, no caso do nosso país, de mais de 5%. E com essas perdas vêm outros riscos. A pobreza socioeconómica, a perda de produtividade, invasões biológicas. Eu creio que vocês ultimamente têm ouvido nas notícias a questão do dengue começar a aparecer no nosso território. E, portanto, tudo isto causa efeitos em cascata que depois vão se repercutir de uma forma ou de outra na nossa sociedade e nas nossas organizações, ok? E, portanto, é preciso treinar a nossa visão sobre o mundo e começar a fazer estas ligações de maneira a podermos prevenir estes riscos atempadamente. Uma das formas que existe para colocar essa alerta junto das empresas, de facto, é através da regulação. Eu costumo dizer que, muitas vezes, todas estas regulações que agora vocês são praticamente levados dentro de um rolo de compressor relacionados com ESG, já tiveram uma fase no passado, e eu estive envolvida em alguns desses processos, em que foi tentada a vertente voluntária, digamos assim, com protocolos, com colaborações, com acordos, mas, de facto, quando os mecanismos voluntários e de alerta não permitem que os setores avancem na rapidez que é necessária para enfrentar o problema, então aí surge a regulação. E este não é diferente para o caso, por exemplo, do sistema de emissões de carbono ou o Carbon Border Adjustment Mechanism, portanto, a tarifa de carbono na entrada dos produtos na União Europeia, em que, por exemplo, eu trago aqui um exemplo desse caso em particular, por exemplo, empresas a quem foram atribuídas licenças gratuitas para poderem poluir, vão deixar de ter essas licenças gratuitas e, portanto, o que de antes era uma benesse, ou seja, em que elas reduziam substancialmente as emissões de CO2 e o delta das licenças que elas atribuíam, a diferença, eles podiam colocar no mercado para obter rendimento, isso vai deixar de acontecer. E, portanto, rapidamente, no muito curto prazo, aquilo que era um benefício vai passar a ser um custo. Isto depois do mercado já estar em atuação há mais 10 anos, seguramente. E, portanto, já houve um tempo de adaptação até a partir de um ponto em que já não é possível continuar mais e tem que existir mecanismos mais musculados de aceleração da ação por parte das empresas.
também é essa filosofia por detrás de diretivas como aquela que vocês ouviram falar na semana passada, a CSRD, a Corporate Sustainability Reporting Directive, e portanto que eu não vou avançar muito mais, visto vocês já terem falado dela na semana passada. De facto, também aqui as PMEs têm um papel a desempenhar, não só do ponto de vista da informação que vocês vão receber dos vossos clientes e vossos fornecedores, com algumas perguntas relacionadas com aquilo que eles vão ter que reportar à Comissão Europeia, e portanto, e que tem a ver com toda a cadeia de valor onde eles estão inseridos, não é só na vizinhança imediata da sua cadeia de valor, têm que olhar para riscos mais amplos, ao nível do sistema, para poderem se prevenir face a um contexto em alteração, e isso vai implicar irem à cadeia de valor, aos seus fornecedores, aos seus clientes, pedir informação. Ok? Noutro campo em particular, e isto também pode ser relevante para o contexto empresarial, como seja a indústria do calçado, são diretivas que estão agora, mesmo nos finalmente serem aprovadas, a diretiva de due diligence, por exemplo, que vai um pouco mais além ainda que a diretiva de reporte, porque a diretiva de reporte é isso mesmo, é reporte. A diretiva de dever diligência vai implicar uma atuação efetiva de quem compra sobre a sua cadeia de fornecimento. E, portanto, vai implicar uma auscultação mais musculada, traceada, monitorizada, junto à sua cadeia de valor, relativamente a aspectos sociais e ambientais, através de políticas e ações que visam minimizar ou reduzir impactos. E isto tem muito a ver com, sobretudo, com o pilar S, ou seja, da questão dos trabalhadores, as condições de trabalho na rede de fornecimento e outros elementos adicionais. Esta diretiva está precisamente agora a ser, vai a Conselho Europeu ser votada a 9 de fevereiro e à partida está escalada para ser votada e adotada em abril. E, portanto, daqui a pouco tempo começaremos a ter mais alguma informação sobre como é que este processo se vai associar dentro das empresas, que muito provavelmente vai implicar que as empresas adotem determinados critérios no âmbito das suas aquisições, das suas compras, de maneira a garantir esse dever de diligência, e isso obviamente vai acabar por ir bater às PMEs que são fornecedores de grandes clientes. Temos também outro exemplo, que é o exemplo do ecodesign para produtos sustentáveis, que também vai mexer com o setor do calçado. Este eu vou reservar para falar um bocadinho mais no webinar da semana que vem, mas que também vai trazer aqui algumas preocupações, algumas pré-condições para o desenvolvimento de produtos que queiram ser colocados em mercado europeu. E, portanto, também aqui se tenta modelar o comportamento das empresas num sentido de favorecer determinadas práticas ou determinados materiais que sejam, à partida, menos impactantes para o contexto ambiental, ao mesmo tempo que valorizam a componente local e de produção das empresas. Bom, este tem sido o panorama até ao momento. E qual tem sido a resposta? Ok? Estes são dados por um survey elaborado pela Deloitte, que é feito todos os anos a CEOs e CFOs em todo o mundo. Portanto, em todas as geografias, é um grande levantamento que é feito, um grande inquérito que é feito todos os anos, sobre sustentabilidade em particular, para perceber como é que as empresas estão a atuar em face deste contexto. E o que é que nós aprendemos? Aprendemos que sim, que elas já reconhecem estes temas como um risco significativo para a sua empresa, inclusivamente já foram afetadas por ela mesmo. Por exemplo, 46% das empresas disseram que já sentiram problemas relacionados com o acesso a matérias-primas ou o custo de determinados recursos. Estamos a falar quase metade das empresas, isto a nível global. Já sentem a pressão do regulador, certamente, mas também dos próprios gestores e dos acionistas. Como é que elas têm feito a sua ação? Muito focado na questão energética e na questão dos materiais sustentáveis e redução de poluição,
ou seja, com inovação, com novas tecnologias, e veem como maiores obstáculos, de facto, a questão de como é que eu desenvolvo novos produtos, como é que eu desenvolvo novos modelos de negócio que realmente encaixem neste novo contexto, ok? Mas o mais grave, para mim é o mais grave, sinceramente, é quando nós perguntamos às empresas, às próprias empresas, se eles acham que os seus pares estão seriamente comprometidos com esta transformação, só 29% é que dizem que os seus pares estão realmente comprometidos. Isto preocupa, porque significa que 70% da liderança a nível global das empresas não está seriamente comprometida com esta transformação. O que dá aqui um intervalo, um gap enorme entre aquilo que eu digo que quero fazer e aquilo que eu faço realmente. E é preciso fechar este gap. O que é que têm sido as respostas das empresas do ponto de vista das PMEs? Nós falámos, por tudo, grandes empresas, mas agora, o que é que tem acontecido nas PMEs? E aqui vamos olhar um bocadinho para o que se passa no nosso próprio território, ok? Existem vários estudos feitos sobre estas questões. Ainda no final do ano passado, por ocasião da apresentação da estratégia para as PMEs no contexto da regulação, da nova regulação feita uma apresentação feita pela ICEP, salvo erro, discutiu-se esta questão. E existem outros estudos. Por exemplo, temos aqui um exemplo do estudo ISCTE, é que dizem que cerca de 30% das PMEs conhecem conceitos básicos ligados à sustentabilidade, cerca de 20% nem têm a certeza do que é que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e daquelas que conhecem, o nível de desenvolvimento de iniciativas é realmente muito baixo e, sobretudo, concentrado no trabalho digno e crescimento económico, claro, e na igualdade de género. E no setor do ambiente, apenas dão prioridade à energia. Mas quando nós olhamos para aquilo que dizem os cidadãos dizem que acham que as empresas, de um modo geral, não estão a contribuir o suficiente para esta transformação. Eu peço desculpa, o fundo não dá para ver, mas se vocês verem ali no business, a primeira barra verde, ao lado há uma barra cinzenta, que é a maior de todas e que é o que significa discordo, ou seja, discordo que as empresas estejam a fazer o suficiente para assegurar uma transição justa e verde. 54% das respostas em Portugal, dos inquiridos em Portugal, disseram que as empresas não estão a fazer o suficiente. No caso da Comissão Europeia e no caso do Governo, estão ligeiramente abaixo. E, portanto, há aqui um peso preponderante das empresas naquilo que é a visão da comunidade da sociedade civil relativamente ao que elas fazem, efetivamente, neste domínio. E depois, quando nós perguntamos até que ponto é que elas acham que deve haver políticas que puxem por essa transformação, todas as respostas vêm com um redondo sim, de que eu concordo, tem que haver mais iniciativas que puxem pelas empresas ou empurrem as empresas a adotar determinados comportamentos mais adequados aos desafios que nós temos hoje. E, de facto, não é evidente as PMEs dizerem, bem, eu sou uma coisa pequenina, quer dizer, eu não conto para nada. É aquele discurso que muitas vezes nós ouvimos de nós somos só 10% das emissões, a China é que emite tudo, os Estados Unidos é que emitem tudo, porque é que eu hei de estar a fazer diferente? A questão é que, neste jogo, tudo conta. Conta ao pequeno e conta ao grande. Porque, na verdade, o que conta, no fim das contas mesmo, é aquilo que nós colocamos lá em cima, a mais daquilo que é seguro lá estar. E no campo das emissões, se contabilizarmos todas as PMEs, por exemplo, dentro da União Europeia, no seu conjunto, as PMEs produzem, no total, mais emissões de gases de efeito de estufa do que as grandes empresas a nível internacional. Eu não estou a dizer que, por isso, tem que haver prioridade nas PMEs neste efeito, face às grandes. Não é isso que eu estou a dizer. Isto é apenas para exemplificar que, quer grandes, quer pequenos, têm um papel a desempenhar. Seja um esforço muito grande, seja um esforço muito pequeno, é sempre um esforço e tudo conta. E, portanto, é preciso terem essa noção de como é que podem se adaptar nesse contexto em particular. E, muito importante, não cair no risco de terem
objetivos, ações que depois não cumprem. Porque é aquela eterna piada do eu deixo de ser, como é que é? Vou deixar de ser alcoólica em 2050, vou continuar a beber cerveja até 31 de dezembro de 2049. De facto, há muitas empresas, grandes incluídas, cujos objetivos de sustentabilidade e os objetivos financeiros não casam, não estão concordantes. Há uma análise que foi feita e dou-vos aqui dois exemplos dessas análises em particular, que foram feitas a grandes empresas que publicam anualmente os seus relatórios financeiros e os seus relatórios ambientais. E o que é facto é que só de uma amostra de 15 empresas, só uma empresa tinha, de facto, objetivos compatíveis. 5 empresas tinham objetivos completamente discordantes uns dos outros e 9 tinham objetivos ambíguos. Não se sabia muito bem se estávamos a apontar, de facto, para objetivos concordantes ou não. E isso é um tema. E o mercado e os acionistas, a sociedade civil, a banca, está particularmente atenta a estas questões. E, portanto, convém haver, quando nós pensamos nas estratégias de crescimento de negócio da empresa, cada vez mais nós temos que trazer estes temas para cima da mesa como componente no processo de decisão. E exercícios como o da dupla materialidade, que é obrigatório no contexto da CSRD para as empresas que estão dentro desse âmbito, pode e deve ser encarado como uma ferramenta para que as empresas compreendam de facto estes riscos a que estão sujeitos e de que forma estão a atuar para influenciar esse mesmo contexto. Ok? Portanto, tudo isto deve fazer parte de um processo de transformação interna. E aqui chegamos à questão. Devo optar por um relatório ESG ou de uma estratégia ESG ou devo, afinal, adotar uma estratégia de sustentabilidade? Qualquer um dos casos é um bom ponto de partida. Eu vou-vos dar a minha opinião sobre qual é a cadeia que deveria tipicamente levar as empresas numa trajetória ascendente neste domínio. O ESG tem um foco particular no desempenho interno da empresa. É a empresa, como ela trabalha, o que é que ela produz, que é avaliada perante terceiros. Tipicamente, os terceiros estão ligados a instituições de crédito, a financiadores, a acionistas. E, portanto, o foco aqui está no impacto ambiental, na responsabilidade social, nas práticas, nas boas práticas de governança da empresa, que são fundações, é a base para construir uma prática responsável. E, portanto, uma estratégia ESG é uma espécie de arrumar da casa e transformação interna das operações e do modelo e da estratégia, de maneira a estar compatível com objetivos ambientais, sociais e de governança, que depois, por sua vez, vão-vos dar um rating ESG associado. Ok? Portanto, é um processo de transformação interno. Já há uma estratégia de sustentabilidade, diz-vos como é que vocês se posicionam para fora. Que novos serviços é que eu posso criar? Como é que eu posso transformar o meu produto? Como é que eu posso transformar o meu negócio? Um contexto externo que está em mudança, há uma mudança de preferência do consumidor, como é que eu me vou adaptar a essa mudança e como é que eu construo o meu modelo de negócio para lá chegar? Portanto, é uma perspectiva que cresce em cima do ESG, em cima da transformação interna, e que aproveita esse movimento para desenvolver uma lógica de desenvolvimento da própria empresa, assente num pressuposto de ir ao encontro de objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, aí vocês não têm só que olhar internamente, têm que olhar também para o externo, para a experiência do consumidor, para os grandes desafios sociais. Como é que vocês vão responder a eles? E como é que a empresa está preparada para os responder? E, portanto, aqui estamos a falar de gerar impacto, de criar valor, de regenerar. E, portanto, como vocês podem ver, há aqui uma cadeia ascendente. No meu ponto de vista, é, de facto, a progressão ideal, embora haja empresas que, por exemplo, preferem começar pela estratégia de sustentabilidade, ao invés de começarem pela estratégia ESG, ou mesmo fazerem uma combinação das duas, ok? Tudo depende das prioridades que a empresa tem. Portanto,
no fim de contas, o que nós temos, na verdade, é isto, é uma integração. Não temos ESG ou sustentabilidade, temos uma combinação das duas, em que no centro, no core, no interno da estratégia da empresa e das suas pessoas, da sua liderança, do reporte, da gestão de projetos, da gestão da relação com os stakeholders, é feito todo um trabalho de transformação assente em princípios ESG. Para fora, e depois explodimos essa atuação para fora e transmitimos-la a todo aquilo que nós procuramos em relação ao contexto que nos rodeia. Em relação, por exemplo, à descarbonização, ao impacto social, à cadeia de valor e o digital, os recursos humanos, a biodiversidade ou a economia circular. São tipicamente as áreas onde as empresas procuram desenvolver abordagens, estratégias, negócios, produtos que visam também estes objetivos em matéria de desenvolvimento sustentável. E, portanto, isso passa muito por olhar para estas três vertentes. Para a estratégia, para como é o modelo operativo e como é que eu posso transformar um modelo financeiro. Portanto, isto resume um pouco como é que é a caminhada de transformação da visão de ESG para a sustentabilidade dentro das empresas. Ok? Obviamente que isto traz vários benefícios internos, e com este slide termina a parte da visão, vários benefícios internos e vários benefícios externos. E todos estes benefícios que vocês estão a ler aqui, a visão, a gestão de sistemas, as oportunidades, a motivação dos colaboradores, a reputação, a vantagem competitiva, tudo isto é mensurável. Tudo isto é mensurável, quer em termos de redução de KPIs ambientais, por exemplo, a poluição, emissões, rejeição de águas, qualidade dos meios hídricos, tudo isto pode ser mensurável e pode inclusivamente ser convertido em euros. É o que nós chamamos internalizar as externalidades. Isto parece um jargão um bocado complicado, mas na verdade trata-se de nós contabilizarmos em moeda todos os impactos derivados do nosso comportamento face ao exterior e que tipicamente nós não contabilizamos. Lembrem-se do ciclista e do carro e dos cardiologistas, mas começar a colocar-lhes um valor e a começar a integrar esse valor dentro das contas da empresa. Há empresas que estão a fazer esta abordagem, chama-se o True Cost Accounting, e em que elas estabelecem objetivos de reduzir o valor dessa externalidade. E que, ao fazer essa redução, ou ao procurar desenvolver maneiras de reduzir esse valor, estão também, de certa forma, a reduzir a sua exposição ao risco e a contribuir para melhorar o contexto. Ok? Portanto, falei-vos da visão e agora vamos passar à operação. E aqui a minha ideia para este nosso webinar, esta nossa conversa, era um pouco levar-vos pela construção do Roadmap ESG, que também não é nada muito diferente daquilo que vocês ouviram falar na semana passada, mas com um twist. Porque eu trago aqui algumas ferramentas que vocês podem usar, estão disponíveis gratuitamente online, e que vocês podem usar de forma a começarem esta vossa caminhada no contexto da construção deste tipo de roadmaps, ok? Acho que é um bom valor acrescentado para vocês e dão-vos uma série de pistas para este desenvolvimento que vocês têm que fazer. Bom, mas obviamente que há diferenças. Há diferenças entre o ESG aplicado às pequenas empresas e diferenças para ESG aplicado às grandes empresas. E, obviamente, os benefícios, as barreiras também diferem particularmente. Para as micro, pequenas e médias empresas, esta caminhada traz certamente melhorias reputacionais e atração de clientes. Muitas das empresas que optam por começar esta jornada fazem-no, sobretudo, numa perspectiva de aumento da eficiência e, portanto, redução de custos operacionais, ok? De, precisamente, colocarem-se e posicionarem-se com um perfil ESG significativamente melhor junto de instituições de crédito e instituições financeiras, além, obviamente, do cumprimento regulatório, ok? As barreiras, vocês também as conhecem bem. Faltam pessoas, muitas vezes falta as competências para conseguir fazê-lo. Estamos tão embrenhados no nosso dia-a-dia que
raramente nós temos uma oportunidade como esta que nos é dada aqui pelo CTCP de levantarmos a cabeça e olharmos em volta e ver o que é que se está a passar. É difícil aceder à informação e chegar à informação que realmente seja útil para nós. Tudo isso eu reconheço claramente que são barreiras e que é preciso um trabalho constante para as poder ultrapassar. Para as mid-caps e grandes empresas, são outro tipo de riscos, embora alguns das pequenas empresas também se visualizam nas grandes. Claramente o acesso a capital, a redução de exposição ao risco, são as melhores, a capturar e retenção de talento são os melhores benefícios que as grandes podem ter, mas depois tem outro ponto a desfavor, que é, como são estruturas grandes, muitas vezes muito mais complexas, é muito mais difícil falar com as pessoas, organizarem-se internamente. A sustentabilidade muitas vezes não surge na lista topo das prioridades e, portanto, lá voltamos nós à conversa da bicicleta e do McDonald's e do fast food, passa a expressão. As questões de legacy, ou seja, estamos tão embrenhados em fazer de determinada maneira, a fazer A, B, C, D, que ter disponibilidade mental para fazer D, A, B, C é completamente nula e, portanto, gera muita resistência à mudança. E o que em organismos muito grandes isso de facto pode acontecer. Portanto, é preciso nós estarmos cientes dos benefícios e das barreiras associadas a este processo. Ou seja, não vos surpreendam se isto acontecer, o que é preciso é saber ultrapassar e ter meios para poder ultrapassar. Então vamos a isso. Para fazer um roadmap de ESG, existem passos que são transversais para qualquer setor. E eu vou-vos dar aqui o step by step, quer do ponto de vista de uma abordagem, por exemplo, de uma pequena e média empresa, quer do ponto de vista de uma grande empresa, embora haja ferramentas que ambos os casos podem ativar. Portanto, o primeiro passo é criar o awareness. É esta questão que eu vos falei no início da apresentação. A visão, a necessidade de transformar a nossa visão que temos daquilo que nos rodeia e do que é que nos impacta na realidade. Porque é que isto importa? Ok? Porque é que importa fazer este tipo de análise? Ter feedback, procurar os clientes, procurar, se calhar, agentes da nossa cadeia de valor com os quais a gente nunca contactou e tentar perceber o que é que acontece com eles. Isso, olhar para a regulação também é a maneira mais fácil que temos para perceber o que é que aí vem, sobretudo quando começam a ser lançados, por exemplo, as consultas públicas na Comissão Europeia, os eurobarómetros, tudo isso, e eu falo por experiência própria, dá-vos uma indicação muito concreta para onde é que a regulação vai remar. E tipicamente surge cerca de 2, 3 anos antes da própria regulação chegar. Por isso, um alerta, ativar uma newsletter nesse contexto pode-vos ser útil para vocês estarem preparados e receberem informação atempadamente. Ok? Depois, o segundo passo é criar o conhecimento. Portanto, primeiro criamos a vontade, o awareness, depois criamos o conhecimento. E, portanto, aí começa a questão do diagnóstico interno. E, obviamente, que aqui temos que perceber quais são as práticas internas que já temos que perceber quais são os nossos stakeholders principais, quais são os tópicos que são materiais para a nossa empresa, e isso faz-se muito através da análise da cadeia de valor. Uma ferramenta, e aqui eu posso dar uma sugestão, que é útil para começar, como princípio, o primeiro passo, é este modelo, que é o chamado Business Model Canvas, só que adaptado à sustentabilidade. Portanto, isto é uma ferramenta muito simples, que vocês encontram rapidamente na internet, basta pôr Sustainable Business Model Canvas e aparece-vos milhares de exemplos sobre isto. E o que é que isto vos ajuda? Ajuda-vos a colocar numa única ferramenta tudo aquilo que importa para o vosso negócio. Inclusivamente aquilo que são os custos ambientais e sociais e os benefícios ambientais e sociais, que estão ali, como vocês veem, no fundo da tabela. E, portanto, tudo isto devidamente explicado e orientado para vocês poderem facilmente fazerem o preenchimento, dá-vos um panorama inicial de diagnóstico interno que vos dá pistas para aquilo que pode ser material para vocês e para a vossa empresa. Ok? De uma maneira muito simples, nada assustadora ou quantitativa. Isto pode ser feito como um exercício interno de transformação, um ponto de partida. Há quem faça, por exemplo, vocês veem ali do lado direito, utilizando os ODS, por exemplo. Há quem faça como a Nespresso,
uma tabela para cada pilar, o E, o S e o G. Portanto, existem vários exemplos que vocês podem ver na internet. E este tipo de ferramentas ajuda a fazer essa primeira conversa, ok? De uma maneira lúdica, vá, podemos dizê-lo assim. Oi, isto saltou, não devia ter ido para aqui. Bom, portanto, mapeamento de stakeholders, depois, como desenvolver, definir objetivos e métricas, portanto, os tópicos materiais estão identificados, a cadeia de valor identificada, vamos identificar que tipo de informação é que eu tenho que posso converter em indicadores para eu seguir e orientar e monitorizar, e desenvolver uma estratégia ESG formal, com plano de ação, objetivos, metas para o tempo 2010, preferencialmente metas de curto, médio e longo prazo, é o ideal, porque não vale se nós dizemos que fica tudo para 2050, convém ter metas passo a passo, pequenas vitórias que motivam as pessoas e motivam a ação das empresas no caminho certo. Depois, implementar. Vocês já têm as métricas, têm os tópicos, sabem onde é que querem ir, para onde é que querem ir, têm os objetivos e agora vamos às iniciativas e atividades. Portanto, como é que eu faço acontecer? E isto parte muito de, obviamente, motivar os trabalhadores para esse efeito, de comunicar, de os puxar para o processo de decisão e para um processo de co-criação de produto, de negócio, de serviço que vocês queiram desenvolver, de utilizar, por exemplo, a utilidade das plataformas tecnológicas para esse efeito e assim construir de uma maneira sustentada o conhecimento sobre o ESG dentro da empresa. E depois como manter. Como é que mantemos este... Porque é muito giro, fazemos um relatório um ano, preenchemos uma tabela, para o ano lá voltamos nós a receber a tabela e novamente preenchemos e, no entretanto, não aconteceu nada que vocês possam perceber que tenha levado a uma transformação real da empresa nesse contexto. Portanto, como é que nós mantemos este momento? Reportando, comunicando, para dentro e para fora, tendo sempre a vontade de pensar como é que, ok, isto é o que eu estou a fazer agora, mas o que é que eu tenho de fazer no futuro, tendo em conta as metas e o caminho que eu tracei, e terem sempre muita transparência e muita clareza na comunicação que é feita para evitarem cair em risco de situações como de greenwashing, por exemplo. Essa compatibilização, essa transparência é útil. Mais vale dizer, nós sabemos que estamos a emitir, sabemos que neste momento não conseguimos fazer melhor, mas estamos a fazer A, B, C, D, e até convidamos, por exemplo, e isto aconteceu num caso específico, e até convidamos a comunidade onde nós estamos inseridos a participar deste processo e a ajudar-nos a co-criar, por exemplo, soluções que possam ser implementadas dentro da empresa. E isto acontece em algumas situações. A outra parte, as grandes empresas, apesar de o processo ser ligeiramente mais complexo, os building blocks, portanto, os passos centrais estão lá. Qual é a maturidade e a ambição da empresa? E, portanto, tem que haver aqui um entendimento entre as chefias e os trabalhadores e o contexto de capacidade que eles têm internamente. Definir os temas prioritários e, portanto, a materialidade aqui, tal e qual como nas pequenas empresas, também é importante. E aqui, no caso da materialidade, e isto também é algo que as pequenas empresas podem fazer, existem vários mecanismos que permitem acelerar a análise de materialidade dentro de uma empresa. 2 pontos importantes. Uma cadeia de valor. Vocês tentem visualizar como é que o vosso produto interage no sistema. Por exemplo, vocês têm aqui um exemplo de uma empresa que, por exemplo, produz caixas reutilizáveis para restaurantes e, portanto, houve um desafio de eles traçarem todas as ligações que eles tinham e as interdependências diretas e indiretas que a sua rede de fornecedores tinha e conseguem chegar a situações em que, por exemplo, têm os agricultores do lado dos restaurantes, têm os fornecedores, portanto, existem aqui ligações indiretas que muitas vezes à partida nós não estamos a olhar, mas que também nos podem afetar e afetar o nosso negócio, ok?
As partes interessadas tipicamente andam à volta desta lista, portanto, investidores, os quadros superiores, especialistas, quando, por exemplo, nós não conseguimos chegar à ponta do nosso sistema de valor, é útil irmos falar com especialistas, investigadores, professores, académicos, por exemplo, ou associações como o CTCP, que têm uma visão quase de ave sobre o sistema por inteiro e, portanto, podem-vos dar indicações interessantes sobre o que é que se está a passar nas franjas do vosso sistema e para o qual vocês não têm visualização. E depois os tópicos materiais. E nesse campo existem várias plataformas online que já dão pistas para quais são os tópicos materiais associados a que setor de atividade. Tem, por exemplo, o SASB, se vocês procurarem Materiality Topics SASB, vocês vão dar com esse site, em que, fazendo alguma seleção de setores ou setores semelhantes ao setor do calçado, vocês conseguem ter uma listagem do que é que tipicamente aparece como tópicos materiais para esse setor em particular. E isso pode ser uma ajuda para uma listagem inicial de tópicos materiais das empresas. Voltando à nossa roadmap. Portanto, definimos a materialidade. Peço desculpa, que isto andou para trás, não sei porquê. A visão e a missão da empresa. Portanto, definimos os temas materiais. Então, agora temos que... Ok, já sabemos que estes são os nossos tópicos materiais. Qual é o nosso propósito aqui? E aqui, ferramentas como disponíveis, mais uma vez, disponíveis online, abertas para todas as empresas, pequenas e grandes. Casos como o Donut Economics Action Lab, que vos dá um roadmap, materiais para desenvolver estas próprias reuniões de discussão internas para ajudar-vos a concretizar o que é que deve ser o propósito do vosso negócio. Sobre esta perspectiva mais de sistema, não é? ESG, se é que vocês querem vê-lo assim. Portanto, com alguns casos práticos e algumas recomendações e passo a passos, manuais passo a passo, ajuda-vos a orientar neste exercício de formalizarem o propósito deste vosso exercício, desta vossa transformação interna de ESG. Existem outros mecanismos, como, por exemplo, exercícios de 3 horizontes, que estão ali do vosso lado direito. Todos estes materiais estão disponíveis gratuitamente e podem e devem ser usados como guia para as empresas nesta discussão. Outra vez aqui, peço desculpa. Depois, propósito, estrutura organizacional e governança, ou seja, temos que ter alguém, uma estrutura dentro da empresa responsável por acelerar esta transformação. Geralmente isso fica do lado, nas grandes empresas, tem ficado do lado dos diretores ou diretores financeiros, ok? Apoiados por uma equipa de gestão de risco, de sustentabilidade, de inovação. Isto agora a composição difere um bocadinho de empresa para empresa, mas tipicamente é uma estrutura conjunta, não está unicamente assente sobre uma única pessoa. Depois, a estratégia de implementação, um pouco a parte como era a estratégia do que eu vos falei há pouco de ESG e de plano de ação. E depois, obviamente, as métricas e compromissos. Tal e qual como os KPIs que vocês viram do lado das pequenas e médias empresas, também aqui as grandes empresas têm que desenvolver KPIs para medir e acompanhar este seu percurso. E como é que vocês podem encontrar métricas que vos ajudem nessa orientação? Bom, primeiro alguns aspectos a ter em consideração, ok? Vocês têm que ter em consideração como é que os indicadores se relacionam no curto e no longo prazo para a empresa, quer em termos de riscos, quer em termos de oportunidades. Como é que vocês avaliam para cada um dos tópicos materiais os indicadores que têm que estar associados e como é que depois vocês vão comunicar. Depois têm que ter algum mecanismo que garanta a consistência na aquisição da informação necessária para produzir esses indicadores e têm que perceber, por exemplo, como é que a empresa alinha as suas práticas internas, nomeadamente ao nível da remuneração, com indicadores de desempenho associados a estes pilares. Vocês têm também distribuídos pela net, e eu posso já aqui passar para vocês ficarem já com esta informação, muitas fontes que já dão pistas para indicadores ESG em particular, que são usados tipicamente pelas empresas. Muitos destes sites têm inclusivamente
informação sobre como é que vocês os podem calcular, ok? Portanto, o GRI, o SASB, o TCFD, o World Economic Forum, o próprio EFRAG e a própria norma CSRD traz essa informação. Obviamente que depois há 3 maneiras de as medir. Ou medição direta, emissões, por exemplo, ou estimativas, olhando para os vossos pares, olhando para análises do setor e fazendo as devidas correlações com o vosso caso, ou, mais difícil ainda, a modelação de dados. E aqui já entramos dentro do campo de utilização de modelos de dados, muitas vezes agora fala-se apoiados por inteligência artificial, para fazer esse cálculo de indicadores. Portanto, existem estes três abordagens, sendo que a modelação de dados, claro, é o campo mais recente, por assim dizer, mas também já tem vindo a ser usado do ponto de vista matemático por algumas grandes empresas, ok? Tenho que passar aqui outra vez, porque isto ficou mal. Métricas. Muitas das empresas, das grandes empresas, sobretudo, como eu vos falava há bocadinho, ligam a remuneração ao desempenho de sustentabilidade. Portanto, nos 3 vetores, ESG. E isso é algo que tem vindo a ser levado para a frente cada vez mais pelas grandes empresas, e é muito natural que, à medida que nós vamos progredindo neste tipo de abordagens e neste tipo de indicadores, associados, obviamente, a uma estratégia concreta das empresas e uma transformação concreta das empresas, é muito natural que isto também acabe por se repercutir, por exemplo, no tipo de juros bonificados, que isto é do ponto de vista interno, mas, por exemplo, do ponto de vista externo, empresas que tenham mais exposição ao risco, que tenham um rating ESG mais baixo, terão juros, se calhar, muito mais altos concedidos aos empréstimos e vice-versa. E, portanto, não é só a questão interna, em termos de motivar a ação e a solidariedade em matéria de concretizar este roadmap ESG, nas várias medidas que vocês podem fazer, mas também, do ponto de vista externo, isto é importante para quem vos financia e quem vos regula, na verdade. E, finalmente, a sustentabilidade no DNA. Portanto, a integração, ou seja, como é que nós mantemos um pouco a contraparte, como nós vemos do outro lado, é como é que nós incorporamos, como é que nós garantimos que esta visão é continuamente estimulada. Daí que a questão de a integração dos exercícios de materialidade dentro da estratégia das empresas é uma boa base de comparação relativamente às decisões estratégicas que uma empresa toma. Se vocês amanhã decidem investir numa determinada tecnologia ou decidem investir num determinado produto, é sempre útil fazer o contraste dessa decisão em face dos tópicos materiais que foram identificados para a vossa empresa. E isso ajuda-vos a orientar no processo de decisão. Vamos ter benefícios de curto prazo, mas depois vamos ter prejuízos de longo prazo? Essa é uma questão que nós temos que nos colocar e fazer os devidos equilíbrios entre o ter e o haver, digamos assim. Só uma última, e já estamos na hora, de certeza, só uma última nota. Obviamente, provavelmente nas pequenas e médias empresas não é o caso, mas muitos deste trabalho é atribuído geralmente a uma pessoa que é responsável pela sustentabilidade da empresa. Este exercício que aqui vos mostro, que foi feito numa empresa alemã, em que se perguntou o que era o dever ou o papel de um diretor de sustentabilidade no início e depois de um processo de transformação, qual era a visão sobre o papel desse mesmo diretor de sustentabilidade, permitiu a esta empresa alemã perceber que isto não é um trabalho de um homem só ou de uma mulher só. É um trabalho de equipa, é um trabalho que vai muito além do compliance, vai também à experimentação, à inovação, à mudança cultural, a construir relações com os stakeholders, a gerir essas relações, além da monitorização e além do cumprimento regulatório. E, portanto, isto serviu um pouco para se perceber que, de facto, não se pode achar que a sustentabilidade e as questões relacionadas com a sustentabilidade, hoje em dia, sejam só responsabilidade de uma única pessoa. Não, tem que haver uma equipa, tem que haver um compromisso, quando os recursos humanos não existem, de todos aqueles que trabalham na administração e na gestão da empresa, de poderem contribuir em justa medida para este processo. Nem que seja, de facto,
liderado e com a importância de um diretor de sustentabilidade ou de um responsável por sustentabilidade. Portanto, em resumo, e este é o meu último slide, como vocês veem, para um processo de mudança, de facto, é preciso nós termos a capacidade de ter os blocos certos alinhados da maneira correta, porque se realmente falta um destes blocos, gera logo vários desconfortos nas organizações, entre confusão, ansiedade, mudanças muito devagar, muito devagarinho, frustração, falsas partidas. Quer dizer, é muito importante nós estarmos cientes dos passos que são necessários dar e dos compromissos que é preciso realmente fazer para, de facto, levarmos uma estratégia de ESG ou uma estratégia de sustentabilidade a bom porto, o que significa, obviamente, valor acrescentado para as empresas e valor acrescentado para a sociedade e ambiente. E é isto. Rui, estamos mesmo na hora, não é? 1 hora e 10 minutos. Verdade, muito obrigado, Inês. Estamos em cima da hora que estava definida para a apresentação da Inês, muito interessante e com, digamos, e que no fundo abrangeu todos os passos que são necessários para o desenvolvimento de uma estratégia e de um reporte ESG. Eu tenho aqui 1 ou 2 questões para lhe colocar, muito na perspectiva das PMEs, não é? Muito na perspectiva das PMEs, acredito que grande parte dos participantes estão connosco são PMEs. No EFRAG, falou do EFRAG e digamos, das ferramentas ou das diretrizes que têm vindo que estão a ser desenvolvidas, que ainda não estão fechadas. Está prevista, digamos, o desenvolvimento, e está em desenvolvimento, digamos, uma metodologia ou diretrizes específicas para PMEs, digamos, que não são obrigadas pela diretiva, um mecanismo voluntário para PMEs. Digamos, não pode ser esse caminho, e de certa forma esse mecanismo voluntário tem patamares, digamos, vamos chamar assim, de exigência em termos de reporte. Não pode ser uma estratégia possível de uma empresa PME, não pode ser seguir os diferentes patamares e gradualmente, ou não, ou considera que deve ir para patamares logo mais exigentes. O que é importante é começar. Se vocês decidem começar, o que eu queria vos mostrar com esta apresentação é que não existe escrito na pedra como é que vocês podem fazer esse caminho. Obviamente que o EFRAG, compreendendo bem que as empresas que estavam ao abrigo da CSRD iriam procurar informação junto dos seus fornecedores, emitiu esta norma voluntária para ajudar as PMEs ou os fornecedores, não é, dessa informação, a orientá-los no qual deve ser o caminho para eles terem essa informação atempadamente e poderem reportar aos seus clientes. Portanto, obviamente que é um ponto de partida, mas o que eu queria dizer é que há outros pontos de partida. Não é exclusivo que seja só o EFRAG. O EFRAG, por uma questão de facilidade e uma questão de curto prazo e de correr contra o tempo, que muitas vezes, infelizmente, é o que acontece, facilita essa abordagem através daquela norma. Agora, não se podem esquecer que, mais do que responder à norma, o que obviamente eu percebo, para garantir a construção de uma empresa que seja de facto sustentável a longo prazo, é preciso aproveitar estes mecanismos e levá-los a outro patamar, que é o patamar da estratégia. E que muitas empresas, infelizmente, não levam a esse patamar, porque ficam-se pelo compliance, ficam-se pelo cheque, e depois não usam aquela informação para repensarem como é que elas se posicionam no mercado. Por exemplo, uma empresa que se especializou a fazer calçado em couro animal, não é? E vai fazer uma análise de materialidade e vai tentar perceber como é que o mercado ou como é que o contexto reage dentro da sua cadeia de valor. E começa a perceber que os temas de biodiversidade, de bem-estar animal, que está no pilar da governança, inclusivamente, por exemplo, de economia circular, de regeneração, começam a aparecer como tópicos materiais para os seus stakeholders. Então, se calhar, isto leva-me a pensar que eu tenho que ter aqui um plano B. Se calhar, eu tenho que começar a pensar
Imagina que era especialista unicamente no setor do couro. E tem que, se calhar, tem que começar a pensar em, ok, que outros materiais é que eu posso usar? Se calhar importa eu diversificar as minhas linhas, se calhar importa diversificar nos designs, se calhar importa eu ter aqui uma abordagem ao próprio couro animal ligeiramente diferente, de se calhar ir certificar a pele e perceber exatamente de onde é que vem a pele que foi curtida, como é que ela foi curtida, o que é que está a acontecer a montante dessa curtimenta, e comunicar isso na sua proposta de valor e dizer, eu tive o cuidado de fazer isto e verifiquei que isto estava bem feito e que o bem-estar animal é respeitado e que isto é aproveitado no contexto de aproveitamento de subproduto. Portanto, não estou a sacrificar animais unicamente por causa da pele ou do couro. Portanto, mas também tem que olhar para outros materiais alternativos de substituição que substituam a necessidade de recorrer a este tipo de material. Eu sei que é um tema sensível para muitos dos que estão aqui presentes, eu percebo isso perfeitamente, mas não se trata aqui de diabolizar ninguém. Trata-se simplesmente de perceber onde é que eu estou, o que é que ao meu redor está a responder, a que estímulos é que eles estão a responder, e perceber como é que eu posso adaptar a minha abordagem para melhor responder a esses estímulos. E isso ajuda-me a melhorar o meu perfil do ponto de vista de posição de mercado em face dessa mudança. No fundo, uma análise de contexto e de riscos e de oportunidades que estão, que digamos que existem à volta da empresa. Exatamente. Uma outra questão que eu tinha aqui, mais uma vez, vou virar-me para as diretrizes, não é? Porque, por exemplo, uma empresa do setor de calçado fez um relatório de sustentabilidade o ano passado e utilizou as diretrizes GRI. Para 2024, qual é a sua perspectiva? As empresas devem continuar a utilizar as diretrizes GRI ou utilizar as VSME, que estão ainda em fase de desenvolvimento? É uma questão um bocado operacional, é um pouco operacional e estamos sempre a falar da comunicação, não estamos a falar da comunicação de reportar, não estamos a falar... Reportar implica estratégia, implica avaliar a materialidade e todos os aspectos que referiu. Estas diretrizes dão alinhamentos, vamos chamar assim, se quiser, orientações para essa comunicação. Sim. Qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva é a seguinte, as empresas, as PMEs, quem já começou o seu caminho e utilizou o Standard GRI, e à partida não será obrigada a reportar no contexto da CSRD, lembrem-se que as PMEs, só as PMEs cotadas serão obrigadas a responder a partir de 2028, salvo erro. Podem estar relativamente confiantes à utilização do GRI como ponto de partida. Aliás, o próprio GRI e o EFRAG têm acordos entre eles de maneira a garantir o máximo de compatibilização para quem já utiliza o GRI como standard para reporte de informação não financeira, relativamente àquilo que é exigido pelo EFRAG. Inclusivamente, para quem quiser e tiver essa oportunidade e se interessar, o site do EFRAG disponibiliza gratuitamente um ficheiro Excel que faz a compatibilização entre os estándares do GRI e os estándares do EFRAG, para vocês verem exatamente que indicador do GRI serve para que indicador do EFRAG. Portanto, eles têm lá essa planilha de Excel com esse alinhamento feito. Portanto, isso também para dar aquele conforto adicional de que quem utiliza o GRI, ou quem, por exemplo, uma grande empresa que passa a reportar obrigatoriamente o CSRD, mas sempre utilizou o GRI para fazer esse reporte, possa facilmente fazer a evolução que necessita em matéria de indicadores e indicadores a serem reportados, quer do ponto de vista do GRI, quer do ponto de vista do CSRD. Portanto, existe esse alinhamento, existe esse compromisso entre ambos os estándares, e estão-se a fazer todos os esforços para que essa compatibilização seja o mais fluida possível. Portanto, se forem, de facto, isso é uma ajuda, se forem ao site, têm lá esse alinhamento entre os estándares GRI e os do EFRAG, e os SRS, sim.
Por fim, uma última questão, aqui estamos nas 19h40, de certa forma, para resumir um pouco, de certa forma, aquilo que foi dizendo ao longo da apresentação, e que tem a ver, é uma questão muito direta, se tivesse à sua frente uma PME não cotada, não é? Que não é, entre aspas, obrigada a fazer um relatório, a reportar o seu desempenho ESG, que benefícios é que apontaria para o começar a fazer, digamos, no curto prazo? Bom, além daqueles benefícios que eu já vos apresentei durante a apresentação, sim. Eu acho que qualquer empresa que tenha a ambição de um legado, seja ela pequena ou grande, deve ter em consideração estes temas no âmbito do seu desenvolvimento internamente. Eu acho que não a filosofia de extrair, fazer, usar e deitar fora, que é aquilo que nós vamos falar na semana que vem, economia linear e economia circular, é uma maneira de estar no mercado e na sociedade que já não serve como resposta para aquilo que são hoje os nossos desafios. Desafios de desigualdade, desafios ambientais, desafios económicos, já não nos serve. E, portanto, nós temos que ter a humildade de reconhecer que, se nós queremos que a nossa empresa viva no longo prazo, agora e no longo prazo, nós temos que ter uma estratégia equilibrada relativamente àquilo que nós podemos fazer agora e investir agora, sabendo que vamos ter os benefícios daqui, se calhar, por 5, 10, 15 anos. Mas é importante fazê-los agora, porque vai-nos custar muito mais quando o problema se apresentar no futuro, e ele vai se apresentar de uma maneira ou de outra, vai-nos custar o triplo fazermos alguma coisa naquela altura, e isso sim ameaça a sobrevivência de uma PME. Portanto, se calhar, pequenos investimentos agora, de tempo, e eu não estou a falar às vezes, nem é de investimentos financeiros, estou a falar de investimentos de cabeça, disponibilidade mental, recursos humanos, conhecimento. Às vezes um pequeno esforço agora, um pequeno investimento agora, para se fazer esta discussão e para se trazer estes temas para cima da mesa e perceber como é que nós vamos enfrentar esta situação, são muito mais baratos do que depois chegarmos daqui a 5, 10 anos e sermos confrontados com um Covid desta vida, digamos assim, ou outro tipo de situação ambiental, natural, social, que possivelmente nos pode levar, bate na madeira, a fechar portas. Portanto, se não chegam os benefícios económicos, se não chegam os benefícios de cumprimento, se não chegam os benefícios da relação com os clientes, se não chegam os benefícios reputacionais, então que sejam movidos pela vontade de querer deixar legado, de querer deixar a empresa para as vossas próximas gerações, de levar o conhecimento e o saber que vocês têm agora e garantir que esse conhecimento continua no futuro. Eu acho que qualquer pessoa que tenha orgulho no trabalho que faz e naquilo que produz e naquilo que põe no mercado, tem vontade e quer ter a certeza que esse conhecimento, esse valor, perpetua-se no tempo. E para isso é preciso trazer estes temas para cima da mesa. Muito obrigado, Inês Costa, pela sua participação, pela forma viva e entusiasmada como nos comunicou esta apresentação. Recordo que este webinar foi realizado no âmbito do projeto SUDIG 9 e, para além de agradecer a todos os participantes que estiveram connosco neste webinar, recordo que no próximo dia 6, às 18h30, Inês Costa vai estar connosco novamente para um webinar sobre economia circular. Espero contar com a presença de todos. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigado. Muito obrigado.